O Alerta Entrevista de hoje recebe aqui no estúdio da Rádio Super o ex-procurador do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol. Ele que hoje é filiado ao Podemos e pré-candidato a deputado federal pelo Paraná. Deltan, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Rádio Super. Uma satisfação receber o senhor aqui na Sempre Editora. Boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Super. É uma honra, um privilégio, uma satisfação imensa para mim estar aqui em Minas Gerais e falando com vocês. Pois é, quero começar justamente por isso, Deltan. Conta pra gente, por favor, um pouco sobre a sua agenda aqui em Minas Gerais, que o senhor já esteve em Belo Horizonte em ocasiões anteriores, como coordenador da Lava Jato. Inclusive, já tivemos a oportunidade de acompanhar as palestras do senhor aqui na capital mineira. Mas hoje, qual é a sua agenda aqui na capital? A minha agenda aqui é uma agenda de conversas com lideranças com o objetivo de apresentar um projeto de mudança de Brasil a partir do Congresso Nacional. Um projeto suprapartidário que se chama 200+, que tem por objetivo colocar 200 deputados e senadores no Congresso que tenham os mesmos compromissos básicos com combate à corrupção, preparação política e com a redução e extinção do fundo eleitoral. É um projeto que foi lançado pela sociedade civil, eu sou um apoiador dele, eu não sou dono, e se você quiser, ele pode ser seu. Você pode entrar lá no 200mais.com, assinar, e a gente pode conversar um pouco sobre os detalhes desse projeto. O objetivo desse projeto é o seguinte: todos nós queremos um Congresso que nos represente. Todas as pessoas reclamam do Congresso, mas existe unanimidade, diferente do que tem na campanha presidencial. Quando a gente fala no Congresso, tem uma grande unanimidade sobre o que a gente quer dos congressistas, mas a gente não tem. E esse projeto foi construído pela sociedade civil para que a gente consiga ter os congressistas que a gente quer lá. Participando aqui conosco também dessa entrevista, o redator de política do Jornal Tempo, colunista do Super N segunda edição, Marcelo da Fonseca. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Deltan. Boa tarde a todos. Deltan, gostaria de começar, a entrevista puxando até por um assunto mais recente, que é os questionamentos feitos pelo TCU sobre os gastos da Operação Lava Jato. Como que o senhor viu esses questionamentos? O que pode ser respondido? E até onde pode ir o TCU, Até onde o TCU pode cobrar esses 2,8 milhões de volta dos procuradores? Esse é o preço hoje de você você fazer o combate à corrupção no Brasil. Infelizmente. O que a gente vê é que os grandes corruptos condenados por corrupção eles estão soltos desde a decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu a prisão em segunda instância, estão soltos com o dinheiro no bolso. E, por outro lado, o sistema político corrupto está combatendo, está perseguindo quem combateu a corrupção, procuradores, juízes, delegados que atuaram no combate à corrupção. A gente vê hoje uma grande reação no sistema político, isso não é inédito, isso aconteceu na Itália, isso aconteceu na Grécia, isso aconteceu na Romênia. Sempre que você tem um grande caso contra a corrupção, que enfrenta políticos poderosos, são eles que têm o poder nas mãos, e eles reagem. Isso que a gente vê hoje no Brasil é o que aconteceu em outros lugares do mundo. E o que a gente vê em relação ao Tribunal de Contas da União, é o Tribunal de Contas da União querendo fazer com que os procuradores da Lava Jato paguem a conta da operação. Para a Lava Jato funcionar, você precisou trazer procuradores de diferentes lugares do país. Pessoas que eram especialistas em cooperação internacional, em colaboração premiada, em rastreamentos financeiros, pessoas com formação em Cornell, em Harvard, em Sevilha, em Coimbra, e você trouxe esses maiores especialistas, por quê? Porque você queria fazer um trabalho de ponta para recuperar dinheiro, como foi recuperado de modo inédito no Brasil, 15 bilhões de reais. E para você fazer esse trabalho, você teve que trazer essas pessoas, isso tem um custo, você paga a passagem aérea, você paga um valor para a pessoa custear hotel e estadia, como qualquer empresa faria, e como está previsto na lei. Só que agora o ministro do Tribunal de Contas está querendo dizer que isso é antieconômico. Peraí, antieconômico, você investir 3 milhões para recuperar 15 bilhões de reais, é claro que é econômico. O que está acontecendo é uma grande reação do sistema corrupto e dos seus aliados. Veja que o ministro que está levando isso à frente, ele está atuando contra a área técnica do Tribunal de Contas. É um ministro que ocupa um cargo político, com indicação política, que está atuando contra a área técnica do Tribunal de Contas, contra a auditoria interna do Ministério Público, contra 3 procuradores gerais, vários secretários gerais, vários procuradores-chefes que atuaram e entenderam que tudo isso era legal, regular e legítimo. E ele, que foi ao lançamento, no jantar de lançamento da pré-candidatura do ex-presidente Lula, ele, que é apadrinhado político de Renan Calheiros, investigado pela Lava Jato, está colocando esse processo para querer colocar a conta do combate à corrupção sobre os procuradores que atuaram na Lava Jato. Nós estamos conversando com o ex-procurador do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol, do Podemos. Deltan, diante de todas essas críticas que a Operação Lava Jato recebeu nos últimos meses e ainda vem recebendo, principalmente porque a gente está numa corrida eleitoral 2022, fazendo uma autocrítica, o senhor acredita que em algum momento a Operação Lava Jato, ela exagerou, ela extrapolou algum limite? Árvore que não dá fruto não toma pedrada.
A gente não pode se enganar. Toda atividade humana, ela pode ser feita melhor do que ela foi feita. É muito mais fácil você analisar em retrospectiva. Agora, a Lava Jato fez o que ninguém conseguiu fazer na história. Ela conseguiu 3 feitos inéditos, colocar atrás das grades pela primeira vez os corruptos poderosos do Brasil. Ela conseguiu recuperar 15 bilhões do país em que a regra não recuperar nenhum centavo. E ela conseguiu pela primeira vez na história revelar o monstro da corrupção brasileira. E quando a gente fala de recuperação de dinheiro, é tanto dinheiro, a gente está falando de bilhões que as pessoas às vezes não têm noção do que isso representa. Para você ter ideia, ouvinte, se você tiver 1 milhão de segundos, isso equivale a 12 dias. Se você tiver 1 bilhão de segundos, isso equivale a quase 32 anos. 1 milhão, 12 dias, 1 bilhão, 32 anos. Essa é a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão. E foram recuperados não 15 milhões, 15 bilhões de reais. Então foi um trabalho inédito e hoje ele paga não pelos seus eventuais erros. Ele paga sim pelos seus acertos, pelo que ele fez de bom. Por ter colocado debaixo da lei quem se achava imune e impune do Brasil. Quem se achava acima da lei. Agora, Deltan, o senhor já até falou em outras ocasiões que achou que houve um erro de cálculo, principalmente naquele episódio que ficou muito conhecido do PowerPoint, né, do ex-presidente Lula. Se o senhor e outros procuradores pudessem voltar, né, no tempo, desde 2014, aquele 17 de março que foi lançada, né, a Operação Lava Jato, o que os senhores teriam feito diferente? Era possível fazer algo diferente, até para não politizar tanto, né? Agora a gente está vendo que acabou havendo uma politização muito grande da operação. O que poderia ter sido feito diferente para recuperar o dinheiro que foi desviado e, ao mesmo tempo, não cair, né, não ter os processos revisados pelo Supremo? Marcelo, esse exemplo que você trouxe mostra muito bem por que é difícil hoje você fazer uma autocrítica e você falar de eventuais erros. Porque eventuais erros foram erros circunstanciais. E aí, em um determinado momento, eu falei, olha, no caso da acusação do ex-presidente Lula, teve um erro de cálculo na forma de apresentação, não na acusação em si. A acusação foi devida, tanto que ele foi condenado em primeira instância, a condenação foi confirmada em segunda instância por 3 embargadores e depois isso foi confirmado por 4 ministros no STJ. Ou seja, era um processo devido. Só que aí, na narrativa política, algumas pessoas começaram a dar print disso e usar simplesmente anúncio dizendo que eu tinha entendido que a acusação era um erro de cálculo, o que é absurdo, o que eu jamais disse. Então, hoje, quando você fala de eventuais erros, isso é usado também para atacar a Lava Jato. Então, o que a gente tem que reconhecer, a Lava Jato foi um trabalho inovador, nunca ninguém fez nada parecido. Se alguém tivesse feito, a gente poderia ter aprendido com os outros. Quando você está desbravando algo, quando você está fazendo algo inédito, que ninguém nunca fez, é claro que você pode melhorar aqui, você pode melhorar lá. Agora, quando você olha para a Lava Jato, a gente já tentou melhorar em relação às experiências passadas que aconteceram fora do país, porque no país nunca ninguém deu a cara a tapa no combate à corrupção como a gente deu. Mas a gente olhou para a experiência da Itália. O que a gente viu? A gente viu que o sistema político reagiu e passou por cima da operação lá na Itália, mudando os leis. E o que a gente fez em razão disso? Lá na Itália, eles não comunicavam os casos para a imprensa, não tinha uma ampla transparência. E aqui, a partir do momento 1, a partir do tempo 0, a gente começou a deixar tudo público, tudo de modo transparente. E a gente deu entrevistas, a gente fazia coletivas para explicar os esquemas de corrupção, para que a sociedade não só ouvisse, mas ela visse com seus olhos os fatos, as provas. E isso foi uma evolução em relação ao passado. E isso fez com que a Lava Jato ela resistisse muito mais tempo do que a Operação Mãos Limpas na Itália, que durou 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos e começou já o revide. Aqui demorou 5, 6 anos para o revide vir. Aqui a gente conseguiu sustentar ela por mais tempo. Então a gente evoluiu, a gente amadureceu, mas a gente usou de modo intenso as colaborações premiadas como nunca foi usado na história. Não como um ponto de chegada, mas como um ponto de partida das investigações. Mas a gente inovou com cooperação internacional do modo como nunca aconteceu na história. O caso que mais fez foi o caso Banestado, em que estava eu, Carlos Fernando, os mesmos procuradores, lá em 2004 a 2006, 2007. Lá foram 184, salvo engano, pedidos de cooperação internacional. A gente fez mais de 700 com mais de 60 países ao redor do globo. Isso para quê? Para descobrir as contas que eram usadas para pagar e receber propina no exterior. Então a gente evoluiu em relação ao passado. A gente fez 70 fases. Não teve nenhuma operação antes que fez 5 fases antes da Lava Jato. Então a gente evoluiu em técnicas, em métodos, a gente amadureceu. E aí algumas pessoas ficam tentando procurar pelo em ovo. Procurar a eventual mancha preta no lençol branco. Vamos reconhecer o que aconteceu. A Lava Jato foi um grande avanço contra a corrupção, algo que nunca foi feito, algo que era um clamor da sociedade brasileira e agora está sofrendo um revide. Porque ela errou? Não, porque ela acertou. Agora ela acertou pessoas poderosas que têm o poder nas mãos e elas e seus aliados estão reagindo contra as investigações, contra o combate à corrupção. E veja que as mudanças que estão sendo feitas não é para corrigir eventuais erros ou excessos, não. Eles estão mudando para detonar. Quando eles mudam a regra de qual justiça que julga a corrupção política da Justiça Federal para eleitoral, isso não é uma correção de rumos. Isso é uma mudança de regra que detona os casos julgados, derruba as condenações.
Deltan Dallagnol conversando conosco aqui ao vivo no Alerta Super, nos estúdios da 91.7. Deltan, aproveitando essa última fala do senhor, que o senhor diz de pessoas poderosas, o senhor tem dito isso já algumas vezes, inclusive em destaque no Twitter do senhor, que pessoas poderosas da República não querem que o senhor chegue ao Congresso Nacional. Quem seriam essas pessoas poderosas? Eu não gosto de fulanizar, mas todo mundo é só olhar para o Supremo Tribunal Federal e ver quem não deveria falar na imprensa e fala na imprensa, e mais, usa a imprensa para xingar procuradores da primeira instância, procuradores que trabalharam no Lava Jato. Você vê lá ministros xingando, nominalmente xingando, usando impropérios, dentro e fora dos autos, dos julgamentos e fora, dando entrevista para criticar e mais, para xingar. E você vê essas pessoas depois se sentindo hábeis para julgar Lava Jato. É claro que eles são suspeitos. Quem são eles para julgar a eventual suspeição dos outros quando eles não julgam a sua própria suspeição? Então, existem pessoas poderosas, seus aliados, que não querem o combate à corrupção no Congresso Nacional. Basta olhar o que eles estão fazendo. De novo, o Supremo Tribunal Federal acabou com a prisão em segunda instância. Mudou a regra em relação a qual justiça julga a corrupção política. O que é corrupção política? É a corrupção quando uma parte do dinheiro não vai só para o bolso do envolvido, mas vai para a campanha eleitoral. E o Supremo Tribunal Federal, em 2019, disse que a partir de então, a corrupção política deveria ser julgada na justiça eleitoral e não mais na Justiça Federal. Só que a gente julgou na Justiça Federal por quê? Porque era a regra do jogo até 2019. Se a gente julgasse na Justiça Eleitoral, tudo teria sido derrubado antes disso. Aí o Supremo muda a regra em 2019, em março de 2019, e com isso prejudica todo o futuro do combate à corrupção, porque não tem como funcionar. A Justiça Eleitoral, ela não é vocacionada para isso. Agora, pior do que isso, o Supremo aplica essa regra para o passado, como se a gente tivesse como adivinhar o que vai passar na cabeça dos ministros no futuro. E mais, essa mudança foi por 6-5, uma apertada maioria permite aplicar para o passado. E isso afetou todos vocês. Não afetou só a Lava Jato, afetou o Mensalão Mineiro. O Mensalão Mineiro, vocês aqui sentiram na pele. Um caso da década de 90, ainda estava nos tribunais. E por conta dessa mudança de regra foi anulado. Seguiu na justiça certa, era a regra do jogo, mas eles mudam a regra e anularam o Mensalão Mineiro. Anularam do mesmo modo a Operação Calvário. Anularam os casos do Eduardo Cunha. Anularam o caso Vacari Palocci, também com base nisso. Anularam o caso Passadina, com superfaturamento de mais de 700 milhões de dólares. Anularam a Operação Integração dos pedágios do Paraná, com o argumento de que o primeiro delator da Operação Integração falou que parte da propina ia para a campanha eleitoral. Mas se você voltar na Lava Jato para Paulo Roberto Costa, peraí. Paulo Roberto Costa também falou que parte da propina ia para a campanha eleitoral. Então, se eles tivessem coragem, se eles fossem corretos, eles anulavam toda a Lava Jato. Só que não fazem por quê? Porque tem medo da reação popular. O que eles fazem é anular casuisticamente os casos que interessam. O Supremo Tribunal Federal devia aplicar a regra de Ulisses Guimarães. Não roubar, não deixar roubar e punir quem rouba. Mas não só não punem quem rouba, mas eles aplicam a máxima. Não punir, não deixar punir e punir quem pune. Agora, Deltan, o senhor falou que houve essa mudança de postura do Supremo. Né? Em 2014, as primeiras ações da Lava Jato ganharam um apoio muito grande no Supremo Tribunal Federal. Eu lembro até em 2016, né, quando houve o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o Supremo validava várias ações da Operação Lava Jato. O que aconteceu na avaliação do senhor, né, ao longo desse período de 2017, 2018, né, desde as delações da JBS, que o Supremo passou a ter uma posição diferente? O que aconteceu ali que a relação mudou entre, né, os procuradores, entre a Justiça lá do Paraná com o Supremo Tribunal Federal? Os ministros do Supremo, alguns deles dizem que eles não devem considerar a opinião popular, mas isso é balela, é claro que eles consideram. Com a população nas ruas, os tribunais, eles foram totalmente favoráveis ao combate à corrupção. Só que em um determinado momento, quando a população começou a sair das ruas, a temperatura começou a esfriar, eles começaram a mudar. Veja o ministro Gilmar Mendes, em 2016 ele votou a favor da prisão em segunda instância, com uma retórica forte, dizendo que tinha que acontecer, que as pessoas tinham que ser punidas, que a justiça tinha que ser feita, que o combate à corrupção estava avançando. Aí a Lava Jato se espalha, atinge todos os partidos, não só o PT, só uma empreiteira delatou 415 políticos de 26 diferentes partidos, pegou aqui em Minas Gerais Aécio Neves, pegou no Paraná pessoas do PSDB, que depois estava na Operação Integração, que foi anulada por Gilmar Mendes, numa canetada, começa a atingir todo mundo, e aí o que a gente vê? O Supremo mudando a posição em 2019, mudou por um voto. Por quê? Porque tinha prevalecido a prisão em segunda instância por 6-5. Aí o ministro Gilmar Mendes muda o voto em 2019 e prevalece outra tese por 6-5 em sentido contrário. E o Supremo, ele não é um monólito, ele não é um órgão único, não é uma pedra. Pelo contrário, são vários ministros, são ilhas lá. E o que está se formando são sempre maiorias de 6-5 contra o combate à corrupção, com a resistência heróica de alguns. Por exemplo, naquele julgamento referente à competência da Justiça Eleitoral,
o ministro Luiz Fux, ele disse, gente, eu fui juiz eleitoral, não vai funcionar. Não vai funcionar o combate à corrupção no Brasil. O ministro Barroso disse o seguinte, pessoal, como que a gente vai explicar para a sociedade? Não tem como entender e não tem como explicar a gente mudar algo que está funcionando pela primeira vez na história, o combate à corrupção, e a gente vai mudar isso. Como que a gente vai explicar para a sociedade? Então a gente vê a resistência heróica de alguns ministros, mas vê, infelizmente, uma apertada maioria prevalecer em favor do desmonte da Operação Lava Jato. Deltan, o senhor cita que vários partidos foram envolvidos na Operação Lava Jato, mas ficou a impressão, né, principalmente por uma parte do eleitorado mais da esquerda, que as principais penas, né, as principais investigações, a mídia mesmo dava mais atenção para alguns nomes ligados à esquerda, né, mais do PT, alguns do MDB, né, o próprio Eduardo Cunha e outros nomes, como o senhor citou, do PSDB, acabaram que surgiram as denúncias, mas não houve uma prisão, não houve alguma... parece que não foi tão fundo assim as investigações. Existe também esse sentimento dentro dos investigadores da operação que alguns partidos conseguiram uma blindagem maior do que outros, lá no Congresso, principalmente, ou até no Supremo Tribunal Federal? Não, Marcelo, isso é narrativa. Isso não corresponde aos números. O que existe é, sim, uma militância organizada em determinados partidos que constrói narrativas e consegue repetir essas narrativas com alguma ressonância maior e repetir a estratégia de Goebbels, de que você repetindo uma mentira 1000 vezes, aquela mentira passa a parecer verdade. Porque se você olhar os números, os dados, você vai ver que o Partido dos Trabalhadores não foi o mais acusado. Se você olhasse os números do Supremo Tribunal Federal em 2015, 2016, 2017, a maior parte dos acusados era do Partido Progressista, não era do PT. Mas nós prendemos, por exemplo, assim que o Eduardo Cunha perdeu o foro privilegiado, ele era do PMDB, ele foi preso. O Beto Richa, ele foi preso lá no Paraná, PSDB. O Aécio Neves, ele foi atingido pelas investigações, não foi preso porque tinha foro privilegiado. Quando você olha Pedro Henry, quando você olha outros acusados do PP da primeira instância, eles foram acusados, condenados e foram presos, pessoas do PP. Então, não houve um desequilíbrio de números. E por que a Lava Jato, em Curitiba, ela se restringiu mais a 3 partidos, PT, PP e PMDB? Por decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu o seguinte, que só o que era do Paraná ou só o que era da Petrobras que deveria ficar em Curitiba. E a Petrobras foi loteada entre determinados partidos. Ela foi loteada por um governo do PT, entre PT, PP e PMDB. E essas eram as diretorias. E ali que foi praticada a corrupção bilionária da Petrobras. Então é natural que as investigações em Curitiba tivessem atingido mais esses 3 partidos. Mas aí Curitiba fez acordos de colaboração com empreiteiras. E esses acordos com uma empreiteira como o Odebrecht envolvia órgãos públicos federais, municipais, estaduais, em todos os estados da federação, em todos. Só que a gente não podia processar esses casos em Curitiba e aplicar a mesma régua, o mesmo modo de trabalho da Lava Jato para todos. Então, por ordem do Supremo, a gente precisou desmembrar isso e mandar para São Paulo, mandar para Minas Gerais, vieram vários casos para Minas, mandar para o Rio de Janeiro. E o problema é que quando você lança semente boa no solo brasileiro, semente boa de combate à corrupção, essa semente, em geral, ela não floresce e não dá fruto. Ela morre porque o terreno é árido. O sistema é feito para não funcionar contra os corruptos. Então isso deu fruto em um dos lugares. Deu fruto muito no Rio de Janeiro, que prendeu quem? Sérgio Cabral, do PMDB. É o único, aliás, que continua preso, porque o resto foram soltos em razão do fim da prisão em segunda instância. Então quando você olha para os fatos objetivamente, você vê que a Lava Jato buscou colocar todo mundo debaixo da lei. Todo mundo. E os casos que ficaram em Curitiba, porque envolviam a Petrobras, PP, PMDB e PT, as pessoas foram devidamente responsabilizadas. E os outros casos que ficaram em Curitiba, porque eram no Paraná, envolvendo o PSDB do Paraná, as pessoas foram devidamente responsabilizadas. Agora, se não funcionou em São Paulo, se não funcionou em Minas Gerais, se não funcionou em outros estados, os casos foram mandados para cá. Por que não funcionou? Não é culpa dos promotores e juízes, é porque o sistema de justiça é feito para não funcionar contra as pessoas poderosas. Olha a história. Olha o caso Anões Orçamento da década de 90. Marca Fonte Cidan da década de 90, Mensalão Mineiro, acabamos de falar, que se arrastou 20 anos e foi anulado. Olha o Propinoduto, olha Dilúvio, olha Castelo de Areia, olha o caso envolvendo a família Sarney, o Boi Barrica. Todos esses casos ou prescreveram ou foram anulados. O Brasil é o país da impunidade, como bem disse Jô Soares. Ele disse o seguinte, olha, a corrupção não é algo bem brasileiro, ela tem em vários lugares do mundo. Agora, a impunidade é algo bem brasileiro. E é essa a realidade que a gente precisa mudar, porque a impunidade estimula e favorece a corrupção.
Aqui no Alerta Super, nós estamos conversando com o ex-procurador do Ministério Público Federal, ex-coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, do Podemos, ele que é pré-candidato a deputado federal pelo Paraná. Deltan, diante disso tudo que o senhor disse sobre esse ciclo da justiça, então qual seria a solução? Como mudar esse sistema para que isso não mais prospere? Essa tua pergunta, Léo, é absolutamente essencial. Como você muda essa realidade? Você precisa mudar as leis, os incentivos e desincentivos que existem para a prática de corrupção no Brasil. Por que a corrupção é tão disseminada? Porque vale a pena. Porque o benefício é muito maior do que o custo. No prato da balança da pessoa que decide se corromper, ela tem um benefício imenso, bilhões, milhões que ela vai desviar para o bolso dela, que ela vai colocar no bolso e vai reinvestir em eleições, reinvestir no próprio negócio. Pesquisas mostram que o número de reais investidos em campanha corresponde ao número de votos, ou seja, o político corrupto ele larga na frente dos demais, ele tem uma chance muito maior de se reeleger. Pense em Sérgio Cabral, 100 milhões de dólares em contas no exterior. Se ele investisse 1/4 desse dinheiro desviado por ele na eleição dele, é claro que ele estava eleito, porque iam ter campanhas muito bem feitas e caríssimas que iam promover a reeleição dele. Então, de um lado do prato da balança está o benefício, que é alto, do outro lado deveria estar o custo, que é a probabilidade da punição vezes o tamanho da punição. A probabilidade da punição é ridícula. 3 a cada 100 casos de corrupção comprovada no Brasil são punidos. 3 a cada 100. 97 acabam em plena impunidade. E aqueles 3 ainda, a punição é ridícula. Mesmo havendo punição, a punição é cesta básica, é prestação de serviço à comunidade. Então vale a pena praticar a corrupção no Brasil. E você ainda tem incentivos e desincentivos no sistema político, campanhas caríssimas, um grande número de partidos, um presidencialismo de coalizão que incentiva a corrupção e a cooptação do legislativo. Então nós precisamos mudar as leis. E conscientes disso, mesmo na Lava Jato, a gente buscou construir propostas de mudança legislativa, como as 10 medidas contra a corrupção, que conseguiram o apoio de mais de 2 milhões de brasileiros, foram levadas ao Congresso. E o que o Congresso Nacional fez? No dia 29 de novembro de 2016, aconteceram 2 coisas. O acidente do time da Chapecoense, e enquanto o Brasil chorava essa tragédia, o Congresso Nacional destruiu as 10 medidas contra a corrupção na calada da madrugada, se aproveitando que a sociedade não estava prestando atenção. E a grande lição que a gente aprendeu foi: não adianta colocar a coisa certa, a coisa boa, na mão das pessoas erradas. Porque o Congresso Nacional, mesmo esse atual, como mostrou um levantamento de um veículo jornalístico no final de 2018, tinha 1/3 dos congressistas investigados por crimes e por improbidade administrativa. Gente, você não encontra esse índice em lugar nenhum. Se a gente sair aqui na redação, se você que está nos ouvindo sair aí na rua, veja se 1/3 das pessoas é investigada. Não é. Como que esse lugar, com tanto investigado e processado por corrupção, vai combater a corrupção? Vai passar lei contra a corrupção? Não vai. A única saída é a gente mudar o Congresso Nacional, colocar lá pessoas comprometidas com o combate à corrupção, com o passado limpo, comprometidas com aquelas mudanças que eu mencionei no começo da nossa conversa, para que essas pessoas sim passem reformas contra a corrupção. Deltan, pensando já nesse cenário da eleição, caso o senhor seja eleito deputado, te preocupa, saber que no ano que vem você vai estar, de igual para igual com muitos políticos, inclusive que foram alvos da Lava Jato, E você já teve a experiência de como que as 10 medidas foram alteradas no Congresso. Até que ponto o senhor acha que conseguirá ter alguma força no Congresso? Até que ponto é possível, alguém que pensa diferente de vários deputados conseguir implementar alguma mudança? Tem alguma estratégia que o senhor tem, caso eleito, para o ano que vem? Nós, sociedade brasileira, a gente precisa parar de esperar que a solução caia no nosso colo, que ela venha de cima para baixo, especialmente para os problemas históricos arraigados, para a injustiça histórica arraigada. A gente tem que arregaçar as mangas e construir de baixo para cima. Uma pessoa, seja Deltan, seja Lucas Gonzalez, que é uma pessoa que eu admiro, que é daqui, seja Marcel Van Hatten, que é uma pessoa que eu admiro, que é do Rio Grande do Sul, pessoas que trabalham de modo correto, fazem um bom trabalho no Congresso Nacional. Não adianta poucas pessoas isoladas lá fazendo esse trabalho. Eu concordo com você. A gente precisa solucionar como sociedade civil. Não vai ser uma pessoa, 2, 3. Agora a gente precisa, sim, que pessoas se deem um passo à frente e se coloquem à disposição para fazer essa mudança. Agora a gente precisa que a sociedade apoie essa mudança. Que a sociedade construa essa mudança que ela quer ver. E por isso que surgiu aquele projeto 200+. De novo, um projeto para levar pessoas que têm um compromisso com o combate à corrupção. O que é combate à corrupção? É fim do foro privilegiado, é prisão em segunda instância e a pessoa não ter sido condenada por corrupção. Segundo compromisso, com a redução em 2/3 ou extinção do fundo eleitoral, que subiu de 2 para 5 bilhões de reais, tirando dinheiro da saúde, educação e segurança, derramando em campanhas eleitorais e engessando a classe política, porque o dinheiro é investido nas pessoas que já estão lá e não em novos candidatos. E em terceiro lugar, o compromisso com a capacitação política, porque a gente quer pessoas no Congresso que sejam preparadas para enfrentar os desafios do país, que têm estudado saúde, segurança, educação, infraestrutura, finanças públicas, saneamento e por aí vai. E como que a gente faz isso acontecer?
De novo, tem um site 200 mais, número 200, você escreve depois mais.com, entra lá, assina dizendo, eu só vou votar em quem preenche esses requisitos. E assim a gente vai estar caminhando para te colocar no Congresso pessoas que efetivamente nos representem, que construam a mudança que a gente quer ver. E eu vou dizer uma coisa muito importante para você, ouvinte. Sim. Não importa quem é o presidente que você queira que chegue lá. Quem quer que seja o presidente, ele vai ficar refém do Congresso Nacional se a gente não tiver um bom Congresso Nacional. Ele vai ficar refém de corrupção, de fisiologismo, de toma lá da cá e de corrupção. E de um sistema de presidencialismo de cooptação, em que o presidente precisa cooptar o Congresso com emendas parlamentares, com fisiologismo, distribuindo benefícios para conseguir aprovar leis. Então a gente precisa colocar um Congresso bom, a gente precisa abrir os olhos para a importância da eleição do Congresso Nacional. Essa questão, só uma pergunta do fundo eleitoral, por exemplo. O senhor se filiou ao Podemos, que é um partido que usa o fundo eleitoral. O senhor enfrentou alguma resistência interna no Podemos? Tem alguma ideia de que o Podemos vai abrir mão desse fundo, né, como alguns outros partidos fizeram? Ou isso ainda, internamente ainda é uma situação difícil de negociar, de discutir? O Podemos me deu absoluta liberdade para eu apoiar esse projeto da sociedade suprapartidário para colocar 200 pessoas que têm esse compromisso de redução e extinção do fundo eleitoral. Tem uma ressalva importante nesse compromisso, que é a pessoa vai ter que votar para reduzir ou extinguir o fundo eleitoral, mas ele está à vontade para usar o fundo eleitoral enquanto ele existir. Por quê? Porque senão você nunca vai conseguir fazer com que chegue ao Congresso quem vai reduzir ou acabar com o fundo eleitoral. Porque os recursos hoje, segundo várias pesquisas, são essenciais para que as pessoas possam chegar ao Congresso Nacional. Então, se você tira a possibilidade de quem quer fazer as reformas, chega lá com apoio dos recursos do fundo eleitoral, o que você gera é um desequilíbrio, um desnível no campo e na competição entre essas pessoas. Então, hoje só tem um partido que não usa o fundo eleitoral, que é o Partido Novo. Eu ainda não decidi se eu vou ou não vou usar o fundo eleitoral. Mas esse compromisso, esse projeto 200 mais, o que ele exige é o compromisso das pessoas, de chegando lá, elas votarem pela extinção ou redução. Agora, se você impedir essas pessoas de usar o fundo eleitoral, aí que elas não chegam lá, aí que você não vai conseguir colocar lá as pessoas estrategicamente que sejam voltadas e focadas em avançar na direção de um fundo eleitoral menor. Lembrando que muitas pessoas defendem de modo legítimo que é importante existir um fundo eleitoral, mas não de 5 bilhões, não de 2 para 5. O que eu penso? Eu penso que é importante você reduzir, voltar pelo menos ao que era, pelo menos voltar a 2 bilhões, realocando esses 3 bilhões que foi aumentado para saúde, educação, segurança e outras necessidades brasileiras, e com o tempo, progressivamente, a gente extinguir, substituindo isso por outras formas de financiamento, como crowdfunding, como a aproximação entre o eleito e o eleitor, e uma prestação de contas maior, uma proximidade maior, diminuindo o fosso da representatividade que existe hoje. O fosso em que as pessoas olham para os congressistas e dizem, eles não nos representam. Deltan, ainda só sobre o Podemos ainda, que essa é uma curiosidade. Como que o senhor viu a situação do ex-ministro da Segurança, ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro? Né, ele entrou no Podemos, inclusive, vocês entraram num período próximo, né? E havia a expectativa que vocês fariam campanha junto até, né? Ele para presidente, o senhor para deputado. Como que o senhor viu o que aconteceu dentro do Podemos, né? Que parece que ele acabou enfrentando problemas dentro do partido e depois o Moro acabou um pouco rifado pelos outros partidos políticos, né? Hoje a gente nem sabe se ele vai estar ou não na eleição. Como que o senhor viu o que aconteceu com o Moro, né? Do final do ano passado até agora? Olha, eu tenho conhecimento da mesma coisa que vocês têm conhecimento a partir do acompanhamento pela imprensa. O que eu vi? Eu vi o Moro manifestando que ele se sentiu um pouco isolado, não sentiu que ele teria a condição financeira necessária para uma candidatura à presidência em razão do tamanho do partido, por isso ele decidiu sair. E o partido, por outro lado, esperava que ele continuasse lá dentro. Em razão disso, houve ali, não vou dizer um conflito, mas uma certa quebra de expectativa de lado a lado. Isso é o que eu acompanhei. Agora, a razão da minha entrada no Podemos foi individual, foi minha, Deltan. E por que eu entrei no Podemos? Entrei para o Podemos, primeiro, porque o Podemos tem votado de modo correto dentro das pautas anticorrupção. Se você pegar as votações últimas no Congresso Nacional, dentro da pauta anticorrupção, como a rejeição daquela PEC 5/2021, que amarrar o Ministério Público nas investigações contra poderosos, o Podemos votou corretamente. Quando você olha a Lei de Improbidade Administrativa, que foi derrubada pelo Congresso Nacional, o Podemos, majoritariamente, ali votou corretamente. Quando você olha outras pautas importantes para o combate à corrupção, o Podemos tem votado de modo consistente a favor do combate à corrupção. Essa foi a razão número 1. A razão número 2 foi o fato de que eu estou entrando num ambiente que eu não conheço. Veja que o que eu conheço da política é o pior que ela tem, que é a corrupção.
Então eu estou saindo do ambiente seguro do Ministério Público e entrando num ambiente novo que eu não conheço. E o que você faria se você tivesse que entrar nesse ambiente? Você ia para algum lugar em que você tem algumas referências em que você possa confiar. E no Podemos, no Paraná, a gente tem 3 senadores que foram senadores em que eu votei e que, segundo as informações públicas, até hoje são pessoas ilibadas, que têm uma atuação correta, íntegra na vida pública, segundo o melhor do meu conhecimento, segundo as informações disponíveis públicas, que são Álvaro Dias, Oriovisto Guimarães e Flávio Arnes. São pessoas que têm um compromisso para a sociedade. Eu acredito neles. E, em razão deles estarem lá, isso me deu um conforto de entrar nesse partido. E, em terceiro lugar, porque o Podemos, essa foi uma condição necessária para eu entrar lá, ele me deu bandeira verde, ele me autorizou a defender um projeto suprapartidário, não vinculado a partido, para a gente renovar o Congresso Nacional, me permitiu que apoiasse esse projeto 200 mais da sociedade civil, para a gente reformular o Congresso Nacional, colocar lá pessoas de diferentes partidos, mas que tenham aqueles compromissos básicos com a sociedade brasileira. Aproveitando, mandando um abraço para o Álvaro Dias, que está sempre também nos atendendo aqui na 91.7, o senador sempre conversando conosco. Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Lava Jato. A nossa entrevista já está acabando, Deltan, mas eu gostaria de saber a opinião do senhor. O senhor já disse agora há pouco da importância do Congresso Nacional, independentemente do presidente. Mas diante dessa polarização que a gente está vivendo, mostrado pelas pesquisas eleitorais entre Bolsonaro e Lula, e ali a terceira via perdendo cada vez mais força, qual a posição do senhor? Como que o senhor tem visto isso? Eu não tenho me posicionado em relação à campanha presidencial pelo fato de que eu tenho um projeto de Congresso Nacional, suprapartidário, pelo qual eu quero lutar. É a minha principal bandeira nesse ano. Se você me perguntar, eu acho que tem que ter mais do que aqueles 3 requisitos que eu mencionei para alguém chegar ao Congresso. Eu acho sim, tem outras bandeiras super importantes. Reforma tributária, reforma administrativa, reduzir os custos do Estado para redirecionar recursos para diminuir déficit público, a fim de reduzir os juros. Tem várias outras pautas, na área de saúde pública, crianças autistas, e a gente tem aí 2 milhões de autistas, pelo menos no Brasil, não tem um tratamento minimamente necessário, não tem 1 hora de terapia por semana, quando um tratamento demanda 25 horas de terapia semanais. Existem várias pautas necessárias para o país. Agora, essas pautas são as pautas mais básicas e eu acredito na construção de um país melhor por meio de um Congresso melhor. E se eu começo a falar de presidente, ao mesmo tempo que eu falo desse projeto de Congresso, as pessoas vão começar a misturar as coisas e vão achar que uma coisa está vinculada com a outra, quando não está. Minha concentração, meu foco é no projeto de Congresso Nacional. Agora, eu posso falar de modo muito livre e à vontade em relação à minha postura, que é uma postura de combate à corrupção. E quando eu olho um ex-presidente que foi condenado, não só em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância no primeiro processo. Depois veio um segundo processo, ele foi condenado em primeira e segunda instância pela prática de corrupção, ainda que esses processos tenham sido anulados por questões formais, ninguém me contou, eu vi as provas, eu vi os fatos. Eu não posso concordar que uma pessoa vá para a vida pública e me represente quando, segundo as provas, os fatos e essas condenações, ainda que anuladas, foi uma pessoa que desviou dinheiro público, não milhões. De novo, foi um governo que, segundo as provas, desviou bilhões nesse governo. Eu não posso concordar com isso pela mesma razão pela qual eu não admitiria, se eu tivesse um negócio, que a pessoa que cuida do caixa continuasse sendo caixa quando ela rouba o caixa todo dia. Eu não posso concordar com isso. O combate à corrupção e integridade é uma condição básica para a pessoa ocupar uma posição de liderança na vida pública, na minha percepção, na minha visão de mundo. E isso por quê, Deltan? Porque a corrupção gera sofrimento humano. Não é uma causa abstrata. A corrupção mata. Quando a gente vê o acidente que aconteceu, a catástrofe que aconteceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, a gente viu lá muitas pessoas morrendo soterradas. E, ao mesmo tempo, na secretaria que deveria cuidar para que isso não acontecesse, foram desviados bilhões de reais. E, ironicamente, eles chamavam a corrupção nessa secretaria de taxa de oxigênio. E era o mesmo oxigênio que faltou para aquelas pessoas soterradas. Sim. Em São Paulo, mais de R$1 bilhão foi desviado por um cartel que atuava na área de educação e fornecimento de merenda escolar. E ao mesmo tempo que mais de R$1 bilhão estava sendo desviado, a imprensa mostrou, e a imprensa livre é importantíssima para o país, a imprensa mostrou que crianças estavam comendo biscoito, tomando leite aguado no almoço da escola. No Paraná, o desvio de dinheiro dos pedágios, e depois ninguém sabe por que o pedágio estava caro, tinha uma corrupção alastrada nos pedágios. O desvio de dinheiro impediu que fosse duplicado 700 dos 1.000 quilômetros que tinham sido duplicados. Nesse trecho, morreram 400 pessoas em colisões frontais em poucos anos. Colisões frontais, essas mortes não teriam acontecido se as duplicações tivessem acontecido. Famílias sofrendo, pais, mães, filhos, filhas. 3 primos meus morreram em acidentes em estradas paranaenses. Isso me dá uma ideia do luto, do sofrimento humano que a corrupção causa. Então, quando a gente luta contra a corrupção, não é para colocar a gente na cadeia. Claro que colocar a gente na cadeia é um ato de justiça, mas é para evitar o sofrimento humano causado pela corrupção.
Eu acredito que a criança tem que comer merenda, tem que comer comida de verdade, leite de verdade. Eu acredito que as pessoas têm direito à segurança de verdade, à saúde de verdade, têm direito a estradas boas, e a gente não vai ter os serviços públicos de qualidade que a gente quer e a que a gente tem direito enquanto a gente tiver essa corrupção tão alastrada no país. Deltan Dallagnol, ex-procurador do Ministério Público Federal, ex-coordenador da Operação Lava Jato e agora pré-candidato a deputado federal pelo Paraná, pelo partido Podemos. Deltan, muito obrigado pela sua participação aqui no Alerta Super. Eu quero agradecer, obrigado Léo, Marcelo, uma honra tremenda estar aqui com vocês em Minas. E eu quero deixar um convite para quem nos assiste, para quem nos ouve também, nos seguir nas redes sociais. Eu estou no Instagram, estou no Twitter, estou no YouTube, estou no Facebook. Me segue lá, vou estar sempre postando informações sobre exercício de cidadania. E eu vim aqui para Minas Gerais porque eu acredito num Brasil melhor, porque eu acredito na construção do Brasil melhor. E isso é um projeto coletivo. Vejam que eu não ganho votos em Minas Gerais. Eu não ganho vindo aqui eleitoralmente. Não, eu vim aqui para espalhar sementes de algo em que eu acredito, uma mudança em que eu acredito e que a gente só pode construir coletivamente. Então convido você para conhecer aquele projeto, para nos seguir nas redes sociais e que a gente possa construir juntos um país melhor. Um abraço a todos.